Isso, para comunicar a todos que este nosso encontro, a reflexão desta noite, a formação está sendo gravada e a finalidade é que outros possam ter acesso depois a esse momento formativo que estes que aqui estão terão nesta noite. Sejam muito bem-vindos, a nossa gratidão ao Padre Antônio, que se dispõe a conduzir a formação, ele como assessor da Pastoral do Batismo, e de início nós queremos acolher o nosso bispo diocesano, Dom Edgar, para que possa dirigir também a sua palavra de saudação, acolhida a todos que estão presentes. Ó, Dom Edgar, são sempre 2 pontos de conexão, e mais até, mas muitos grupos estão reunidos aí. Agora saiu até o som. Então, seja muito bem-vindo, Dom Edgar, a palavra é com o senhor. Muito bem, irmãos e irmãs em Cristo, saudação ao Padre Wagner, o coordenador da ação evangelizadora, e também o Padre Antônio, assessor, que será o assessor também do conteúdo nesta noite, pelo que ele nos disse hoje, ao longo do ano, também nos decanatos. Essa formação de grande importância para a nossa vida. Se eu começo um evento deste dizendo irmãos e irmãs em Cristo, essa expressão não é simplesmente diplomática, de protocolo de pessoas que talvez nem nos conhecemos todos assim, pelo nome, mas quando eu digo, tenho a liberdade de chamá-los irmãos e irmãs, essa saudação, ela não é um decreto de governos, não é um decreto diplomático, não. Essa expressão, ela nasce exatamente no batismo. Em toda a liturgia, toda a ação litúrgica, nós começamos sempre irmãos e irmãs em Cristo. Esse é o grande presente, a grande graça que recebemos no dia em que fomos batizados. A partir daquele momento, como diz a igreja, é o fundamento de toda a vida cristã, é a porta que dá acesso aos demais sacramentos. E os demais sacramentos e tudo aquilo que caracteriza a nossa igreja. A formação sobre o batismo, preparando os catequistas, e os catequistas depois preparando pais e padrinhos, com certeza, logo mais, nós já estamos sentindo os benefícios que estão acontecendo na diocese a partir dessa nova metodologia de formação. Não se trata de cursos, mas uma formação, é uma formação continuada, permanente, uma formação que todos nós cristãos, é um direito que temos na fé, de conhecer a nossa fé, conhecer a nossa história cristã, conhecer a nossa história como seguidores e seguidoras de Jesus. Então, que bom que este encontro está acontecendo a partir de hoje, e assim teremos continuidade ao longo dos próximos tempos, com essa assessoria do Padre Antônio, Padre Wagner, tantas pessoas que com certeza poderão participar desses momentos formativos. A palavra batismo, depois o Padre Antônio vai desenvolvê-la, é exatamente essa graça que temos ou tivemos pelos nossos pais e padrinhos, de sermos mergulhados, imersos, banhados na vida de Cristo. Batismo significa imersão, mergulho na vida de Cristo. E, em consequência, quem foi mergulhado na vida de Cristo, a ele pertence, logo pertence a uma igreja. E a grande fotografia do cristianismo é a comunidade cristã, a comunidade dos batizados. Padre Antônio, nosso assessor, que Deus lhe abençoe, a todos quantos estão conectados aqui, o número é bastante expressivo, significa a abrangência e a importância que tem a pastoral do batismo nessa nossa igreja diocesana de Palmas e Beltrão. A todos, uma noite abençoada, de muita luz, de muita sabedoria, de muita inteligência, e é o grande pedido que eu faço em todos os inícios de encontros como esse, perseverança, é a grande palavra, o verbo perseverar conjugados em todos os modos, em todos os tempos, pedindo a graça, Senhor, que nada me desvie, que nada me tire desse caminho formativo, dessa proposta da igreja,
que é preparar-se para preparar outras pessoas, não só em vista do batismo, mas para a nossa permanência na igreja por toda a nossa existência. E ter um grande amor à igreja. Eu digo assim, 11 de setembro de 1966, na igrejinha Nossa Senhora de Fátima, no Rio Gavião, naquele dia começou a minha história cristã, a minha história cristã, o meu engajamento na vida de Cristo. Por isso, sou grato a Deus, eternamente grato pela comunidade, pelo padre Arthur, que me batizou, pelo casal de meus avós, Germano e Verônica, meus padrinhos, e pelos meus pais que me levaram à igreja, que me conduziram à pia batismal, e a pia batismal não está num campo de futebol, não está dentro de qualquer outro lugar. A pia batismal está dentro de uma igreja, ou seja, a pia batismal para a comunidade, da pia batismal para Jesus Cristo e de Jesus Cristo para a igreja. Fantástico isso, irmãos. Deus os abençoe. Um abraço e contem com o meu apoio e prece para esta etapa formativa. Deus vos abençoe. Boa noite. Boa noite, Dom Edgar. Muito obrigado pela sua presença, sua palavra. De imediato, eu passo ao Padre Antônio, que vai nos conduzir nesta noite. E, Padre Antônio, eu fico aqui nos bastidores, acolhendo o pessoal que está chegando, e qualquer necessidade é só chamar, tá bem? Bom trabalho a todos, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas. Muito obrigado, Padre Wagner, uma saudação muito fraterna ao Senhor, ao nosso bispo diocesano, Dom Edgar, que está presente entre nós, e também a todos das mais variadas paróquias da nossa Diocese de Palmas Francisco Beltrão, para iniciarmos o itinerário formativo da pastoral do batismo deste ano. De imediato, eu já vou compartilhar aqui a minha apresentação, que nós vamos conduzir nesta noite. O tema desta noite, que será a catequese batismal na dinâmica evangelizadora da Igreja, Casa da Iniciação Cristã. Esse será o tema desta noite. Mas antes deste tema, há pelo menos 3 palavras. Uma primeira palavra é nós nos localizarmos no caminho que nós estamos continuando nesta noite. Então, uma palavra de gratidão e de continuidade. Desde ano passado, a Diocese sentiu a necessidade de sistematizar o caminho de preparação de pais e padrinhos para o sacramento do batismo. Mas isto não significa uma nova história. Isto não significa um novo começo. Isso significa continuidade do trabalho evangelizador já realizado em nossas paróquias. Por isso, uma palavra de gratidão. Uma palavra de gratidão a toda a caminhada de preparação de pais e padrinhos para o sacramento do batismo de crianças, realizados nas mais variadas formas, maneiras e dinâmicas em todas as paróquias da Diocese de Palmas Francisco Beltrão. Desde os cursos de batismo, que no seu tempo foram uma resposta pastoral para a preparação de pais e padrinhos para o batismo, até todos os passos que já foram dados pela nossa diocese desde 2018, quando a nossa diocese, em Conselho Diocesano de Pastoral, assumiu esta opção evangelizadora de tornar a preparação batismal, a preparação de pais e padrinhos, num itinerário catequético, num verdadeiro itinerário catequético. E de lá para cá, muitos passos foram dados. Então, a nossa primeira palavra é de gratidão a todos estes passos já empreendidos. E também para dizer de continuidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs,
a diocese sentiu, desde ano passado, a necessidade de sistematizar a catequese batismal enquanto organismo, enquanto organização diocesana. Então, desde ano passado, final do ano passado, a diocese está neste caminho. O primeiro passo foi o convite a um assessor diocesano para esta pastoral do batismo, e foi feito este convite a mim, e eu aceitei, e estamos nesta caminhada. O próximo passo, nesse sentido de organização, será a formação de uma comissão diocesana. Nas reuniões, em cada decanato, foi pedido e enviada uma carta da Pastoral do Batismo, em nome da Pastoral do Batismo, pedindo que ao longo deste ano possa surgir um representante por decanato para compormos uma comissão diocesana. Então, este é o processo que estamos fazendo, um processo de organização, sistematização da caminhada da pastoral do batismo ou da catequese batismal. No entanto, não significa que a partir de hoje nós vamos romper necessariamente com o caminho que já é realizado em nossa paróquia. Os agentes que realizam a catequese batismal nas nossas paróquias podem ser, em algumas paróquias, um setor da pastoral familiar. Um setor da pastoral familiar que acompanha pais e padrinhos preparando-os para o sacramento do batismo. E é bom, onde já é assim, que continue assim. Então, percebam, não se trata de substituir aqueles agentes que já faziam a preparação batismal por uma nova pastoral. Agora temos que criar a pastoral do batismo em nossa paróquia. Não, não necessariamente. Se nós já temos, por exemplo, um setor da pastoral familiar que faz esta missão, que acompanha pais e padrinhos na preparação, na sua preparação para o sacramento do batismo de seus filhos e afilhados, este grupo continuará a fazer este trabalho. Se em outras paróquias nós já temos uma pastoral, ou nós temos uma pastoral do batismo, um grupo de agentes, casais ou homens e mulheres que fazem a preparação, a catequese batismal, assim permanecerá. Se em outras paróquias, os ministros auxiliares da comunidade são responsáveis por esta preparação, por esta catequese batismal, assim continuará. Então, nossa primeira palavra é esta, é de continuidade. Continuidade nos agentes, nos responsáveis pela catequese batismal, mas de incentivo a, onde ainda não há este caminho catequético de preparação para o batismo, então sim, o despertar de uma pastoral do batismo, de uma pastoral para a catequese batismal. Outro elemento que eu quero trazer presente já ao início desta nossa formação, da primeira formação da pastoral do batismo neste ano, é aquela opção concreta realizada pela nossa diocese em Conselho Diocesano de Pastoral em 2018, sobre a maneira, a metodologia na preparação de pais e padrinhos para o sacramento do batismo. Lá, a nossa diocese realizou uma opção concreta e apresentou, ou se decidiu, por 3 caminhos de preparação de pais e padrinhos. Primeiro deles, a catequese personalizada, o acompanhamento personalizado de pais e padrinhos. E para
este itinerário, a nossa diocese formou uma comissão que elaborou e sistematizou um caminho que vocês estão vendo aí na tela. Aquele livreto, Encontros com Pais e Padrinhos de Preparação para o Sacramento do Batismo. Um itinerário em 7 passos de acompanhamento, de catequese personalizada com pais e padrinhos. Então, esta é a primeira metodologia assumida pela nossa diocese como caminho de preparação para pais e padrinhos para o sacramento do batismo. Catequese personalizada, o acompanhamento personalizado de pais e padrinhos. A segunda metodologia é a dos grupos de família. Há várias paróquias e em algum momento na história da nossa diocese, houve um grande incentivo a que a participação nos grupos de família fosse o caminho de preparação para pais e padrinhos. Então, ainda como segunda opção, ainda aparece a participação nos grupos de família, mas com um adendo, com uma exigência de que, quando esta preparação se realizar nos grupos de família, não basta a participação no grupo de família, ou seja, participa da novena de Natal, participa dos encontros quaresmais, participa dos encontros ao longo do ano. Não. É preciso que aquele grupo de família realize um itinerário de catequese batismal. Ou seja, os temas tratados no grupo de família em preparação ao batismo do filho, da filha, do afilhado, da afilhada, de algum membro daquele grupo de família, precisa ser uma catequese batismal. E ao longo deste ano, nós vamos propor um subsídio para os grupos de família, para as paróquias onde a preparação batismal é por meio dos grupos de família. Então, primeira metodologia da nossa diocese, os encontros personalizados com o catequista batismal que faz a visita à família e faz a preparação com encontros na casa, encontro na igreja, encontros de preparação, visitas à família. Primeira metodologia, a catequese batismal personalizada. Segunda metodologia que a nossa diocese prevê, grupos de família com uma catequese batismal específica. Terceira metodologia, encontros comunitários, mas não mais na modalidade de curso de batismo, ou seja, aqueles encontrões de um dia ou de uma tarde, de uma manhã, não. Encontros mistagógicos, orantes e catequéticos de preparação para o sacramento do batismo, um verdadeiro itinerário. Então, estas são as 3 metodologias assumidas pela nossa diocese em Conselho Diocesano de Pastoral e que são propostas para as nossas paróquias. A catequese personalizada, os grupos de família e encontros comunitários de preparação batismal. Mas atenção, a paróquia não vai assumir as 3 metodologias. A paróquia vai, em comunhão com o pároco, em comunhão com o conselho pastoral comunitário, o conselho pastoral paroquial, vão decidir, discernir e assumir a sua metodologia, tendo presente que o desejo da igreja é que todas as paróquias pudessem fazer a primeira metodologia, a catequese personalizada com pais e padrinhos no acompanhamento, personalizado. Se não é possível, os grupos de família. Se não é possível, encontros comunitários. Então, perceba, não se trata de assumir os 3 métodos,
mas assumir um deles. E vocês já têm esta caminhada, algum passo desta caminhada na sua comunidade, na sua paróquia. Então, essa é a nossa primeira palavra. Uma palavra de gratidão a todo o itinerário que nós já realizamos e de continuidade, ou seja, nós não pretendemos romper com esse caminho, mas pretendemos incrementar, melhorar e dar maior vigor evangelizador a este caminho. E é o tema desta noite. Por que uma nova metodologia? Qual é o sentido de uma nova metodologia? Não é apenas dinamizar, não é apenas atualizar, não. Dar maior vigor evangelizador ao itinerário de preparação de pais e padrinhos no contexto da ação evangelizadora da igreja. Então, esta é a primeira palavra de contextualização do caminho que nós estamos realizando. A segunda palavra é a respeito do caminho deste ano 2025. Serão 3 momentos importantes de formação para a pastoral do batismo neste ano. Primeiro, esta formação online que estamos realizando hoje. Anunciação do Senhor, 25 de março, onde iniciou toda o mistério onde iniciou a plenitude do mistério da nossa salvação, pelo sim da Virgem Maria, a palavra de Deus se fez carne. Pelo sim de Maria, iniciou os tempos da salvação, a plenitude da nossa salvação. Naquele sim está o início da nossa igreja, naquele sim está o início da salvação, naquele sim está o sim da nossa vida cristã. Então, hoje, Anunciação do Senhor, este primeiro encontro formativo com este tema geral de nós contextualizarmos e compreendermos a catequese batismal na dinâmica evangelizadora da igreja, Casa da Iniciação Cristã. Depois, nós teremos um encontro em cada decanato, com as datas que estão aí previstas, que vocês podem ver, cada um o seu decanato. E o tema que nós vamos trabalhar neste encontro decanal é a mistagogia da celebração do batismo de crianças. E neste encontro, nós vamos apresentar um subsídio diocesano para a celebração do batismo de crianças. Então, um subsídio diocesano com o rito, com os cantos para a celebração do batismo de crianças. Seja a celebração do batismo como uma celebração própria, seja o rito da celebração do batismo dentro da celebração da Eucaristia, dentro da missa. Para este encontro são convidados os agentes da pastoral do batismo, quem conduz a celebração, Ministério de Liturgia, Ministério de Cantos, como também os padres, os diáconos, são convidados para este encontro e que nós vamos aprofundar o rito do batismo de crianças e redescobrirmos a beleza, a profundidade e a bonita catequese ritual, riqueza ritual presente no ritual do batismo de crianças. Então, 29 de abril, sempre 19h30, decanato de Palmas, 6 de maio, decanato de São João, 24 de junho, decanato de Pato Branco, 29 de julho, decanato de Francisco Beltrão, 12 de agosto, decanato de Barracão, 9 de setembro, decanato de Santo Antônio do Sudoeste e 14 de outubro, decanato de Dois Vizinhos. E o terceiro momento formativo será novamente uma formação online, 18 de novembro, em que nós vamos tratar sobre, aprofundar isso que eu iniciei aqui, esta formação, a respeito, que eu iniciei este encontro falando, sobre as modalidades de preparação para pais e padrinhos para o sacramento do batismo. Vamos aprofundar o nosso subsídio diocesano, e vamos apresentar também uma outra opção, especialmente para os grupos de família,
um subsídio denominado Novena em Preparação ao Batismo, elaborado pelas edições CNBB, e que pode ser uma proposta para os grupos de família, naqueles lugares que este for o método utilizado para a preparação de pais e padrinhos. Como os senhores e senhoras podem ver, esta é um excerto, é um trecho da carta que a Pastoral do Batismo enviou para os decanos, para os decanatos. Ali aparece duas observações. É missão do decanato, dos decanos, a organização de uma paróquia para acolher este encontro decanal, bem como a motivação para a participação deste encontro e a organização do ambiente para o momento formativo. E segundo, nós pedimos a cada decanato a indicação de um coordenador, de alguém da coordenação decanal da pastoral catequese batismal, para compor a comissão diocesana da pastoral do batismo e que se repasse este nome até o dia 31 de março, para organizarmos uma comissão diocesana da catequese batismal. Então, esta é a segunda palavra introdutória ainda nesta noite. Então, sobre qual será o caminho deste ano de 2025 para a formação da pastoral do batismo. E agora sim nós iniciamos o tema desta noite. A catequese batismal na dinâmica evangelizadora da igreja, casa da iniciação cristã. Trata-se de nós compreendermos a catequese batismal não isolada, mas no conjunto da ação evangelizadora da igreja. E no conjunto da ação evangelizadora da igreja, compreendendo a igreja como uma casa de iniciação cristã, ou seja, a missão da igreja, que é formar discípulos para Cristo, que é iniciar na vida cristã. Então, esta nova metodologia de preparação de pais e padrinhos, como uma verdadeira catequese batismal, como um verdadeiro itinerário de iniciação cristã, é um modo que toca todas as dimensões da ação evangelizadora da igreja. É um modo que toca todas as linhas de ação pastoral da igreja. E é isso que nós queremos compreender nesta noite. A catequese batismal no todo da ação evangelizadora da igreja e da igreja que tem missão de formar, de iniciar discípulos na vida cristã, iniciar discípulos de Jesus Cristo. E para iniciarmos, vamos tomar um ícone bíblico do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Trata-se do encontro de Jesus com o cego de Jericó. Foram então a Jericó. E quando Jesus estava saindo da cidade com os seus discípulos e uma grande multidão, um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais alto ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Então chamaram o cego, dizendo: Coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora e com um pulo foi até Jesus. Este lhe perguntou:
que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabune, que eu veja. Jesus disse: vai, tua fé te salvou. E imediatamente ele começou a ver e foi seguindo Jesus pelo caminho. Um ícone bíblico, isto é, uma inspiração bíblica para a catequese batismal, para o nosso itinerário de iniciação cristã, de pais e padrinhos, de preparação batismal de pais e padrinhos. O evangelista Marcos apresenta este cego à beira do caminho em Jericó como um modelo de discípulo. No contexto do evangelho de Marcos, pouco a pouco, nos capítulos precedentes, Jesus caminha com os seus discípulos, anunciou-lhes 3 vezes a sua paixão, a cruz e a sua morte em Jerusalém, e os discípulos são incapazes de compreender esta palavra de Jesus. Diante do anúncio da paixão, dos 3 anúncios da paixão, ora, Pedro repreende Jesus. Em outro momento, os discípulos discutem pelo caminho quem deles era o maior. Em outro momento, 2 de seus discípulos pedem um lugar à direita e outro à esquerda. O evangelista Marcos conclui esta primeira parte do evangelho com esta narrativa do cego Bartimeu. Enquanto os discípulos são incapazes de compreender a palavra de Jesus, o cego Bartimeu é o modelo de discípulo que procura Jesus, que deixa-se tocar pelo Senhor, que é iluminado pela fé e que o segue pelo caminho. Vejam que bonito. Aqui há vários elementos para o nosso itinerário, para a nossa missão de catequistas do batismo, de catequistas, de pais e padrinhos. E vamos usar esse termo tão bonito, catequista. Nas palavras do Papa Francisco, um ministério tão antigo. Ser catequista, catequese, fazer ecoar a palavra de Jesus, fazer ecoar a boa nova do Evangelho, iniciar discípulos de Jesus Cristo, catequistas da catequese batismal, isto é, que fazem ecoar a palavra de Jesus, a boa notícia que é o Evangelho, a boa notícia que é Jesus Cristo. O primeiro elemento deste Evangelho que pode nos inspirar é o fato daquele cego estar gritando, daquele cego estar clamando por Jesus. E diante deste clamor por Jesus, aqueles que rodeiam Jesus mandam que ele se aquiete. São um empecilho para o encontro com Jesus. Olha que cena dramática. Alguém que deseja se encontrar com Jesus. Mas veja, este desejo para se encontrar com Jesus do cego Bartimeu não é um desejo claro. As intenções de Bartimeu não estão purificadas ainda. Ele tem uma necessidade, ele é cego e crê que aquele homem possa fazê-lo enxergar. Isso talvez nos faça pensar em pais e padrinhos que procuram a comunidade simplesmente para batizar seu filho, seu afilhado, e não tem clareza no porquê pedem o batismo. No porquê pedem o sacramento do batismo para seus filhos ou afilhados. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa missão como igreja não é fazer isto que estes homens
que esta multidão que acompanhava Jesus fez com este cego, mandando que se cale. Ou seja, dando uma resposta pastoral simples. Então, no quarto sábado, esteja aqui às 14h, faça o curso de batismo, assine a carteirinha e traga os documentos à secretaria, que no 5º domingo do mês que vem, no 3º domingo, acontecerá o batismo. Veja. É fazer isto que a multidão fazia no caminho. Mandar que se cale. Ou seja, afastar de Jesus. Afastar de Jesus. Ao contrário, Jesus ouve aquele grito e diz, chamai-o. Então, os chamaram, e ele deu um pulo, é o segundo elemento do evangelho. Ele deu um pulo, lançou o manto fora. Isso aqui é um itinerário de ir ao encontro de Jesus. Agora, aquela multidão, veja, é a mesma multidão. A mesma multidão que era empecilho para ir ao encontro de Jesus, por causa da palavra de Jesus, se torna um caminho. Se torna um instrumento para o encontro com Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite, Jesus está dizendo a nós, chamai-o, chamai-os. Jesus está dizendo a nós, sejam veículos, sejam instrumentos para o encontro comigo. Sejam instrumentos na vida de pais e padrinhos para o encontro comigo. Não empecilho. Sejam instrumentos para o encontro comigo. Jesus está hoje despertando nossa pastoral do batismo, nossa catequese batismal para um novo ímpeto, para um novo itinerário, para um novo caminho verdadeiramente evangelizador. E olha que palavras bonitas aquela multidão, aqueles que cercavam Jesus, dizem àquele cego. Coragem, levanta-te, ele te chama. É esta palavra, são estas palavras que nós somos chamados a sermos portadores. Coragem, levanta-te, ele te chama. Ele jogou o manto fora, isto é sinal de um itinerário de seguimento, um percurso, jogar o manto fora, deixar a vida antiga para trás, e num pulo, a alegria, e vai até o encontro de Jesus. Então Jesus lhe pergunta, que queres que eu te faça? Mas era óbvio o que ele queria de Jesus. Por que Jesus pergunta? Porque Jesus quer ouvir dos lábios dele, Rabune, que eu veja. Daí que o primeiro passo na catequese batismal é o pedido do batismo ao pároco, ou então a alguém, a um grupo, a algum catequista do batismo. Ou seja, é este pedido, o que queres? O que queres? E aí aparece, terceiro elemento, aparece uma resposta que é o desejo do coração daquele cego, mas que ele não podia imaginar tudo que Jesus podia lhe dar. Que eu veja. Quem sabe os pais e padrinhos podem dizer, queremos o batismo. Queremos o batismo. Mas como Jesus faz? Jesus utiliza aquele pedido daquele cego para o iluminar com a fé. Vai, tua fé te salvou. Esta é a nossa missão, irmãos e irmãs. Esta é a nossa missão. Purificar aquele pedido que vem de pais e padrinhos, ouvir aquele pedido e iluminar com a fé, ou seja, não dar uma resposta simplória, uma resposta prática, mas uma resposta à luz da fé. E no final do evangelho, então, este é o quarto elemento. Então, Jesus utiliza aquele pedido daquele cego e ilumina-o com a fé. Nossa missão também é esta. Iluminar com a fé o pedido de pais e padrinhos. Iluminando-os com a fé. Não dando uma resposta prática, uma resposta pronta. Não, uma resposta evangelizadora.
que é exigente, claro, é exigente, mas é salvífica, é evangelizadora, é catequética, não é simplória. E por fim, quinto elemento, ele começou a ver e foi seguindo Jesus pelo caminho. E aqui está a nossa missão como catequistas. Conduzidos pela graça de Deus, levar ao seguimento de Jesus pelo caminho. No contexto do Evangelho de Marcos, enquanto os discípulos repudiam o caminho para Jerusalém, o caminho para a cruz, é o cego Bartimeu que, iluminado pela fé, se colocará no seguimento de Jesus pelo caminho. Aqui está a nossa meta, aqui está a nossa missão: iluminar com a fé para que pais e padrinhos sigam Jesus no caminho. Sigam Jesus pelo caminho. Iluminar pela fé e seguir Jesus. Então, que este ícone bíblico, meus irmãos e minhas irmãs, nos inspire e nos ilumine também a nós. Ilumine também a nós na nossa caminhada como catequistas, na preparação para o batismo de pais e padrinhos. Aí no seu grupo, no seu grupo de pastoral, entre os catequistas, entre os ministros, quem sabe, entre os membros da pastoral familiar que fazem o itinerário catequético, vamos ter sempre este ícone. O encontro de Jesus com o cego Bartimeu como um ícone para a nossa missão, iluminar. E é bonito que na tradição da igreja, o sacramento do batismo já foi chamado de iluminação. E, de fato, logo após o batismo, nós entregamos um símbolo, a luz de Cristo. Porque pelo batismo nós somos iluminados por Cristo. Que a nossa catequese batismal seja sempre iluminada por Cristo, como o cego Bartimeu foi iluminado pelo Senhor. E aqui está a nossa missão. Se queremos recordar e ter bem clara a nossa missão como catequistas da pastoral, da catequese batismal, aqui está um ícone muito profundo para nós termos sempre diante de nossos olhos. E este ícone vai nos iluminar nesta noite para nós tratarmos a respeito da catequese batismal no todo, no contexto da ação evangelizadora. Nossa pergunta fundamental: por que um novo método de preparação de pais e padrinhos? É isso que nós queremos responder. E ao final deste nosso breve encontro, nós temos que ter bem clara a resposta a esta pergunta. Por que um novo método? Por que não mais o curso de batismo? Como eu disse lá no começo, o curso de batismo respondeu em um tempo, em um momento. Hoje não responde mais. Por que não responde mais? E por que um novo método? Guardem, quem está anotando, anote essa pergunta. Por que um novo... Anote o ícone bíblico e anote esta pergunta. Por que um novo método de preparação? Por que uma catequese batismal com pais e padrinhos? Vamos tentar responder esta pergunta nesta noite. A preocupação de hoje, os processos de iniciação. A catequese como preparação a estes sacramentos faz parte de um processo maior, a iniciação à vida cristã. Anota esta expressão, iniciação à vida cristã. A pergunta: por que a preparação de pais e padrinhos? Para iniciar na vida cristã e para gerar um processo de iniciação. A nossa resposta não pode ser simplória. Temos uma questão, temos um problema: preparar pais e padrinhos para o batismo. Qual é a resposta mais prática? Reunir 1 hora no primeiro sábado e fazer um curso de batismo e está feito o negócio. Não. Nosso modo
evangelizador de responder a esta pergunta: como preparar pais e padrinhos? E qual a nossa preocupação? Iniciar na vida cristã. Aproveitar aquela ocasião que pais e padrinhos procuram o sacramento do batismo de seus filhos e afilhados, não para dar uma resposta simplória, prática e objetiva, mas uma resposta evangelizadora. Iniciar na vida cristã. Iniciação à vida cristã. A expressão procura traduzir a comunicação de uma fé. Comunicar a fé. Vai, tua fé te salvou. E imediatamente ele começou a ver e foi seguindo Jesus pelo caminho. Comunicar a fé, que não se reduz à intimidade com Jesus Cristo, mas que tenha reflexos e influências vitais na própria existência, levando a participação da comunidade, vida em comunidade, que no seu conjunto deve dar testemunho do Evangelho. E nós temos, então, 3 elementos. Primeiro, não é só intimidade com Jesus, mas que a vida cristã, que a fé, reverbere na própria existência. Vivência em comunidade e testemunho do Evangelho. Isto é iniciar na vida cristã. Veja, o cursinho de batismo de 2 horas é capaz de fazer isto? É capaz de fazer isto em um contexto novo, como nós vivemos hoje, em um contexto novo, em que a transmissão da fé passa por uma crise, e a nossa resposta não pode ser simplesmente, eles só querem o batismo, então vamos dar o batismo e tá bom. Não, eles não querem saber desse negócio de vida cristã. Essa não é uma resposta evangelizadora. Se nós dessemos esta resposta, nós estaríamos fazendo como aqueles que acompanhavam Jesus, que mandavam que os cegos se calassem. Essa não é a nossa resposta evangelizadora. Nossa resposta evangelizadora é, pelo menos, proporcionar um itinerário de iniciação à vida cristã. Propor. Todos irão responder, todos irão dar o seu sim e todos... Não. Mas, pelo menos, nós vamos propor. E como dizia Dom Edgar na sua fala, quantos frutos já estão sendo produzidos? Quantos frutos estão produzindo a catequese batismal? Então, é propor. Entregarmos-nos nas mãos de Jesus para propor um itinerário de iniciação à vida cristã. Apesar de todo o esforço, o modelo atual de transmissão da fé é precário. Isso nós sentimos nas nossas comunidades. A dificuldade de pais transmitirem a fé para seus filhos. A iniciação cristã hoje é pobre e fragmentada. E quem faz esta conclusão? Os bispos da América Latina reunidos em Aparecida, em 2007, no documento de Aparecida. Diante desta realidade, precisamos dar uma resposta. Afinal, temos uma multidão de iniciados sacramentalmente na fé, mas não existencialmente. Trata-se, então, de nós tomarmos a nossa realidade com um olhar sincero e evangélico. De fato, temos muitos iniciados sacramentalmente, muitos batizados, mas uma grande multidão não iniciados existencialmente, isto é, são batizados, mas não evangelizados. Diante disso, precisamos dar uma resposta. O documento de Aparecida convida a abandonar as ultrapassadas estruturas que já não favoreçam a transmissão da fé.
Então, essas estruturas não prestam? Não, pelo contrário. Louvado seja Deus por todo o caminho de evangelização, por toda a catequese, pelo catecismo em perguntas e respostas, que nutriu a fé de tantos e tantas naquele momento, naquele contexto, pela catequese nas suas mais variadas formatações ao longo da história, pelos cursos de batismo. Louvado seja Deus por todas essas estruturas que no seu tempo responderam os desafios para a iniciação da vida cristã. Mas novos tempos exigem novas respostas. Novos tempos exigem novas respostas. Nós não podemos continuar a dar as mesmas respostas a perguntas que não são mais feitas. Novos tempos exigem novas respostas. E há uma conversão pastoral e renovação missionária. Então, qual é o convite dos bispos em Aparecida, na Conferência Episcopal Latino-Americana e Caribenha, a 5ª conferência, no ano 2007, a abandonar essas estruturas que já não favorecem a transmissão da fé e a uma conversão pastoral, ou seja, nós falamos nesse tempo quaresmal tanto de conversão, mudança de mentalidade, mudança de atitudes, mudança de pensamento, mudança de sentimentos, conversão ao evangelho. Uma conversão pastoral, ou seja, uma mudança pastoral, iluminada por uma renovação missionária, ou seja, uma igreja que não se acomoda em suas estruturas, mas que se renova a partir da sua missão. A mudança, por que uma renovação missionária, abandonar estruturas ultrapassadas? Porque nós vivemos uma mudança de época. Os bispos reunidos em Aparecida disseram, não se trata apenas de uma época de mudanças, mas uma mudança de época. Ou seja, as coisas mudaram. E quem é um pouco mais vivido percebe isso com muita clareza, vivenciou cada elemento desta mudança de época. O Papa Francisco, em Fratelli Tutti, chama a atenção. Nos últimos 20 anos, a revolução tecnológica, midiática e comunicacional. E o Papa diz, é impossível que todas essas mudanças não gerem mudanças no ser humano, no seu modo de ver, de pensar, de agir, de entender o mundo. De fato, Francisco consegue ler esta mudança de época, consegue ler esta mudança de época, que não é só mudanças que se aglutinam, uma época de mudanças, não, é uma verdadeira mudança de mentalidade. E se nós queremos responder aos desafios deste tempo, precisamos de uma verdadeira conversão pastoral. E esta mudança de época questiona todo o processo de transmissão e educação da fé. Isto é, não é possível pressupor a transmissão da fé. Antigamente, isto é, no século passado, a transmissão da fé se dava por DNA. Quem sabe muitos de vocês receberam a fé dentro de casa. A educação na fé se dava pela família. E a comunidade era um amparo nesse itinerário. Hoje, que este processo de transmissão e educação da fé se encontra precário, como nós ouvimos, que encontra dificuldades, é preciso uma nova resposta pastoral comunitária a esta família, auxiliando-a no processo de transmissão da fé. E a igreja entende que a resposta pastoral a este momento passa pela necessidade do retorno ao catecumenato, a dimensão catecumenal da catequese. O que é o catecumenato? Catecumenato é aquele processo de iniciação à vida cristã dos primeiros séculos. Dos primeiros séculos em que se propunha a fé
se transmitir a fé em um itinerário. Então, quais são as características fundamentais do catecumenato? Primeiro, transmitir a fé. Depois, em um itinerário, ou seja, não basta um encontrinho, é preciso um acompanhamento. Terceiro, com um introdutor personalizado, que acompanha, que inicia na vida cristã. Depois, que une doutrina e celebração, palavra e liturgia, doutrina e ritos, e que vai paulatinamente iniciando no seguimento de Jesus e na vida cristã comunitária. Assumir a iniciação cristã exige não somente uma renovação da catequese, e a catequese tem passado por todo esse processo de renovação. Nós sentimos isso nas nossas comunidades, porque agora nós não seguimos mais o calendário escolar, mas seguimos o ano litúrgico, porque os encontros não são puramente doutrinais, mas uma catequese mistagógica, mistérica, bíblica, iluminada pela palavra de Deus. Porque nós temos na comunidade ritos, entrega, assinalação, inscrição do nome, entrega do Pai Nosso, entrega do Creio, exorcismos, escrutínios. Porque o batismo, a primeira comunhão eucarística, o sacramento da crisma, especialmente crisma e primeira comunhão, já não é mais uma formatura no final do ano, mas está no contexto do tempo pascal. Percebe? Então, uma renovação da catequese à luz do catecumenato, que eu acabei de dizer, ou seja, um itinerário, apresentar Jesus Cristo, a centralidade da palavra de Deus, com um introdutor, com um catequista, para viver a vida em comunidade. Este paradigma aplicado à catequese. Aqui, catequese entendida como catequese infantil, catequese com as crianças para a preparação para a primeira comunhão, para a crisma e, acima de tudo, para a vivência cristã em comunidade. Mas também uma reestruturação de toda a vida pastoral da igreja. E daí, então, o que tem tudo a ver isso? O que isso tudo tem a ver com a catequese batismal? Nosso tema, a catequese batismal no horizonte da ação evangelizadora da igreja, caso de iniciação cristã. Então, não basta renovar a catequese, é preciso renovar toda a vida pastoral. E esta renovação, que tem como paradigma o catecumenato antigo, iniciar na vida cristã, transmitir a fé nos novos tempos que nós vivemos, toca todas as dimensões da ação evangelizadora. Desde a catequese com pais e padrinhos para o batismo, passando pela catequese infantil, passando pela preparação de noivos para o sacramento do matrimônio. Então, por que não mais o curso de noivos, mas uma preparação catecumenal, com inspiração catecumenal, uma catequese com noivos? Passa pela preparação dos futuros presbíteros no seminário. E veja, toca todas as dimensões da vida cristã. Toda a estrutura paroquial deve ser renovada, tendo este paradigma, este modelo. A iniciação cristã com inspiração catecumenal. E nós aqui já compreendemos o que é iniciação cristã e o que é inspiração catecumenal. Propomos que o processo catequético de formação adotado pela igreja primitiva para a iniciação cristã, dizem os bispos em Aparecida, seja assumido em todo o continente, como a maneira ordinária e indispensável. Veja o que dizem os bispos. O modo comum e indispensável de introdução na vida cristã. Introdução na vida cristã. Então, veja como muda a finalidade, muda o paradigma. Nossa missão como catequistas da pastoral do batismo não é preparar para o batismo, mas é introduzir na vida cristã, propor a vida cristã. E faz parte da introdução na vida cristã este grande sacramento que é o batismo, porta da fé, porta da vida cristã, que nos faz filhos de Deus, discípulos de Jesus
e membros da igreja. E como a catequese básica e fundamental. Depois virá a catequese permanente, que continua o processo de amadurecimento da fé. Processo, esta palavra é importante. Gerar processos de iniciação à vida cristã. A vida cristã, o itinerário de iniciação à vida cristã nunca está terminado, nunca está completo. Estamos sempre sendo introduzidos na vida cristã. E a catequese batismal de pais e padrinhos é um destes momentos. Veja, aqui está uma resposta a uma outra questão pastoral. Então, quanto tempo vale o curso de batismo? Não, o curso de batismo não vale, não tem validade. Não se trata de dizer 1 ano, 2 anos, não. Se trata de pais e padrinhos se prepararem para o sacramento dos seus filhos, do seu filho, da sua filha. Pais e padrinhos se unirem junto com o catequista e fazerem um itinerário de preparação. Não se trata de dizer quanto tempo esse curso valerá, não. Nós estamos num itinerário. E esse itinerário é sempre novo, mesmo que os encontros forem o mesmo, mas serão outros pais, outros padrinhos, será um outro momento da nossa vida. E sabe, nós vamos encontrá-los em outros momentos da vida. Não se trata de dizer quanto tempo vale o curso de batismo. Não, é uma catequese permanente, sempre iniciação à vida cristã. Nela se deve incorporar o discernimento vocacional e a iluminação para projetos pessoais de vida. Ou seja, a iniciação cristã deve tocar nos projetos pessoais dos pais e padrinhos de cada um de nós, para que o evangelho seja o paradigma da nossa vida cristã. Este processo de iniciação à vida cristã é muito mais exigente e comprometedor, e a igreja tem clara consciência disso. Seria muito mais fácil o curso de batismo, seria muito mais fácil e prático um encontrinho, uma assinatura, um encontro impessoal, o curso de batismo com 200 pessoas que nós nem nos conhecemos e nem sabemos quem está ali. Mas é muito mais exigente e comprometedor um verdadeiro processo de iniciação cristã. Muito mais do que a tradicional preparação para os sacramentos. Mas a pergunta, é realmente evangelizador? Eu tive essa experiência dos cursos de batismo. Quando fazíamos 3 ou 4 encontros de formação de curso de batismo. Quando os pais e padrinhos descobriam que a assinatura era no final, nós perdíamos no segundo encontro metade dos pais e padrinhos até no meio do encontro. Se fosse no início, nós o perdíamos no meio. Ou seja, qual era a eficácia evangelizadora de tudo isso? Agora, esse itinerário personalizado, não se trata de obrigar pais e padrinhos a estarem ali, mas se trata de criar uma ocasião de evangelização, de lançar a semente do evangelho. Todas as sementes vão germinar e crescer? Não. Jesus fala no evangelho, algumas caem pela beira do caminho, algumas caem entre espinhos, algumas caem em terreno pedregoso e outras caem em terreno bom. Mas vamos ter este evangelho diante dos olhos do semeador. Qual é a atitude do semeador? Ele semeia. Ele semeia. E às vezes a gente ouve este evangelho do semeador e a gente nem percebe algo que Jesus está falando para nós. Semeou entre espinhos, semeou à beira do caminho, semeou entre pedras e semeou em terreno bom. E a gente diz, palavra de salvação, glória a vós, Senhor, amém, louvado seja Deus. E nem percebeu o que ouviu. Quem de nós semeia à beira do caminho? Quem de nós semeia entre pedras? Quem de nós semeia em terreno com espinhos? Eu lembro a minha nona, quando fazia a hortinha lá em casa, primeiro limpava bem, amaciava bem o terreno,
Você precisava jogar algum adubo lá no terreno. A terra estava bem fofinha, então abria cada covinha e plantava a semente. Veja, nós fazemos assim. Jesus não faz assim. Jesus lança o terreno em todos, lança a semente em todos os terrenos. Por quê? Porque só Deus tem esperança que o terreno pedregoso também possa se converter e produzir frutos. Só Deus tem esperança que o terreno espinhoso e à beira do caminho possa se tornar um terreno bom. Então, meus irmãos e irmãs, se Deus tem essa esperança, por que nós não vamos ter esta esperança? Então, vocês, pais e padrinhos, quantos terrenos vocês encontram e irão encontrar na catequese batismal? Pais e padrinhos que prestam atenção, que ouvem e que fazem um bonito itinerário que continua a vida cristã. Outros que às vezes não estão prestando atenção, não estão interessados, mas quem sabe, não vamos perder a esperança, ano da esperança, Deus não perde a esperança em nós, Evangelho domingo passado. Vamos deixar um ano a mais e vamos adubar o terreno. Quem sabe a figueira produza frutos nesse ano. Deus não perde a esperança em nós. Não percamos nós a esperança em nós mesmos. Semear, não importa o terreno. Não importa o terreno. Não importa o terreno. Os frutos pertencem ao reino de Deus. Jesus também conta as parábolas do reino, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. O reino de Deus é como o grão de mostarda, é como o fermento na massa, é como o grão que é lançado na terra e o agricultor não sabe como acontece, mas aquele grão germina, cresce e dá frutos. Assim é o reino de Deus. É como o fermento da massa. A mulher não sabe como, mas aquele fermento faz a massa crescer. Assim. Então, a nossa parte não é ver os frutos. A nossa parte é lançar as sementes. E é isso que nós queremos fazer com a catequese batismal. Hoje vivemos uma mudança de paradigmas. Não se trata só de renovar algumas metodologias, novos subsídios e melhorar a formação de catequistas. Ou seja, não é suficiente uma maquiagem no atual modelo. Trata-se de alterar a própria estrutura da tradicional preparação para os sacramentos. Então, vencer o mero curso de preparação para os sacramentos e propor um novo paradigma evangelizador catequético. Guarde bem isso no seu coração. Então, o que nós propomos, que a igreja propõe, e nós como igreja diocesana propomos, não é só renovar metodologia, nem propor novos subsídios, ou seja, aqueles livrinhos que nós usávamos estão ultrapassados. Não. Isso seria só maquiar o antigo modelo. Nós queremos mudar a estrutura da preparação para os sacramentos e todo o nosso itinerário de vida cristã, de iniciação à vida cristã. Queremos propor um novo paradigma evangelizador catequético. O processo iniciático é uma necessidade religiosa e antropológica. Está no coração humano. Então, nós temos esperança, porque está no coração humano o desejo de Deus, o desejo do Evangelho. Jesus é a água que sacia a sede, como ele disse à samaritana, se tu soubesses que água eu posso te dar, és tu, serias tu que me pedirias. Serias tu que me pedirias e eu te daria a água viva. Há uma fonte que jorra. Então, é uma necessidade do coração humano. Nós vamos propor o Evangelho, vamos propor Jesus, porque está no coração humano o desejo de Deus, e Ele pode saciar esta sede. Daí a importância dos ritos, dos símbolos, das celebrações que tocam na realidade humana. Nós temos no nosso itinerário diocesano muitos bonitos ritos. Assinalar a criança com o sinal da cruz, iluminar, tocar na água benta, se a mãe ainda está grávida, fazer na barriga da mãe o sinal da cruz. Veja, são ritos, símbolos e celebrações que tocam na realidade humana. Jesus assim procedeu, formou aos poucos,
houve etapas no envio, na missão, no aprofundamento dos segredos do reino. Então, nossa missão não é dar respostas práticas, prontas e rápidas, mas é propor um caminho, vencer a pressa dos sacramentos, propor um caminho de iniciação à vida cristã. E como eu dizia, como paradigma, o catecumenato primitivo, que ele se desenvolveu e teve seu início no século II, teve o seu ponto alto no século III ao século V, e a partir do século VI, em que a sociedade se torna maximamente cristã, a partir já do século IV, com o reconhecimento da religião católica como religião permitida, depois religião oficial do Império Romano, então o cristianismo ele se prolifera muito rápido. E esse caminho catecumenal, que era a iniciação cristã de convertidos, de adultos que se propunham, já falei as características do catecumenato, fazer um processo de seguimento a Jesus, auxiliado por um catequista, por um introdutor, com a escuta da palavra de Deus, um tempo, um itinerário, com ritos, uma paulatina iniciação à vida cristã e culminava na vivência cristã eucarística na comunidade. Esse itinerário vai sendo deixado de lado. Em lugar disso, nasce a catequese infantil, nasce, ou melhor, o batismo de crianças, e a transmissão da fé no núcleo familiar. E isso gerou um cristianismo de DNA, ou seja, a cristandade, o catecumenato social a partir do século VII até hoje, mas que hoje está em crise. Ou seja, nasce-se cristão e o cristianismo é transmitido pelas veias, ou seja, pelo DNA dentro da família. A crise da transmissão da fé. Então, aquele modelo catecumenal, nós poderíamos aprofundar muito, quem sabe no futuro, podemos aprofundar unicamente esse itinerário catecumenal para compreendê-lo bem e como ele pode nos inspirar. Mas com essas características básicas aqui apresentadas, ele pode ser o itinerário que pode nos ajudar a responder os desafios desse tempo, do tempo que nós vivemos, que é tempo de crise daquela estrutura de cristandade, ou seja, a sociedade é cristã, a família transmite a fé e tudo tem ar cristão. Hoje é assim ainda? Não. Mais nada disso é assim. Mas ainda urge propor o evangelho. Apesar dos maravilhosos frutos da evangelização, em muitos lugares e situações houve e há mais sacramentalização que verdadeira iniciação à vida cristã. Isso que nós já falamos. Fenômeno histórico da secularização e descristianização. Perceptível aos nossos olhos e ouvidos. E o Papa Ratzinger dizia, diante dessa situação, nós corremos o risco de um medíocre pragmatismo, ou seja, dar respostas puramente práticas, objetivas. E isso não é evangelização. É medíocre todo pragmatismo, ou seja, o que é mais prático? Como que nós damos conta? Então, o curso é mais prático. Não, nosso caminho não é esse. Então, a minha provocação, a provocação da igreja, a cada um de vocês e as nossas paróquias, é que nós não demos respostas medíocres, pragmáticas, prontas. Ou seja, dar verdadeiras respostas evangelizadoras. O documento de Aparecida questiona a maneira como educamos na fé e alimentamos a experiência cristã. É um desafio que devemos encarar com decisão. Decidirmos-nos a abandonar velhas estruturas que não respondem mais à fé. Com coragem, ou seja, mas está tão bom assim. Está tão bom assim. Quais são os frutos? Com coragem. E criatividade, ou seja, darmos respostas criativas aos tempos que vivemos, visto que em muitas partes a iniciação cristã tem sido pobre e fragmentada. É urgente a iniciação cristã. É urgente um processo consistente
de iniciação cristã. É indispensável ao tipo de missão que os sinais dos tempos estão pedindo à igreja. A iniciação cristã exige a metodologia do vinde e vede. Como no início do Evangelho de João, quando os primeiros discípulos levam outros discípulos a Jesus. Onde moras? Vinde e vede. Jesus convida, vinde e vede. Então, nossa missão é esta, é dizer a pais e padrinhos, vinde e vede. Enquanto pais e padrinhos, como o cego Bartimeu pede, que eu veja, então pede o sacramento do batismo. É uma ocasião de nós propormos a fé. Vai. Palavras de Jesus, tua fé te salvou. Continua Aparecida, uma comunidade que assume a iniciação cristã, renova sua vida comunitária e desperta seu caráter missionário. Por que a catequese personalizada e por que a primeira opção ir nas casas da família? Porque a igreja é em missão, igreja que vai ao encontro. Ah, mas lá a gente encontra pessoas que acolhem e outras que não acolhem. Às vezes encontra o cachorro que fica coando, a mulher que fica lavando roupa, e tal, é a criança que chora. Papa Francisco diz, prefiro uma igreja acidentada, enlameada, porque saiu e foi ao encontro, do que uma igreja acomodada que não quis sair por medo. Veja. Prefiro uma igreja acidentada, enlameada, que foi ao encontro, do que uma igreja acomodada. Ir ao encontro, caráter missionário. Isto requer novas atitudes pastorais, diz o documento da Aparecida dos Bispos da América Latina, por parte dos bispos, presbíteros, pessoas consagradas e cada um de vocês, agentes de pastoral. Agentes de pastoral, novas atitudes pastorais. A catequese hoje adquire uma característica iniciática. A dimensão catecumenal que nós falávamos significa que a catequese, e uma catequese, nós não somos catequistas das crianças da primeira comunhão. Catequese é todo o itinerário de iniciação cristã, meus irmãos e minhas irmãs. Catequese para pais e padrinhos, catequese para as crianças, catequese para os adultos, catequese para os noivos. Vamos usar muito esta expressão tão bonita, catequese, fazer ecoar, catequese, ecoar o evangelho. Então, a catequese batismal. Vamos usar esse termo, igual a gente corrige os catequistas e os catequizandos quando dizem professor e aluno. Vamos corrigir a nossa linguagem. Catequistas do batismo, catequese batismal. Sejam os agentes da pastoral do batismo, sejam os membros da pastoral familiar, sejam os ministros. Todos são catequistas do batismo, porque anunciam e fazem ecoar o evangelho de Jesus. A boa notícia do batismo, da iniciação cristã. A dimensão catecumenal significa que a catequese batismal, no nosso caso, é experiência de Deus. Meus irmãos e irmãs, experiência de Deus. Aprendizado e leitura bíblica. A palavra de Deus no centro. Daí que o nosso itinerário diocesano sempre está pautado, cada encontro, em textos bíblicos. Celebrativa, com símbolos e sinais. Não se trata de mera dinâmica, mas celebração. E orante, escola de oração. Rezar com os pais e padrinhos. Daí que não basta ir lá com uma folha, não basta ir lá com uma folha, com a doutrina do catecismo sobre o batismo e ler com os pais e padrinhos. Não é isso. É uma catequese que proporciona experiência de Deus, a partir da palavra de Deus, com celebração e oração. Anota essas 4 características aí, que isso é muito bonito, é muito iniciático, é muito profundo para a nossa evangelização. Então, veja, quantos elementos nesta noite nós já trouxemos para compreender o porquê de uma catequese batismal. Você tem percebido isso? Consegue perceber tudo isso que nós estamos falando? Então, nosso tema, a catequese batismal no horizonte da ação evangelizadora da igreja
casa a iniciação cristã. Então, para nós compreendermos a base, porque não adianta nós falarmos depois, lá no encontro de novembro, sobre a metodologia de preparação de pais e padrinhos, se nós não tivermos esta base, de compreender o porquê esse novo método. Para ser uma catequese iniciática, que propõe o evangelho com inspiração catecumenal, experiência de Deus, aprendizado a partir da palavra de Deus, celebração e oração. E tudo isso vai iluminando o nosso modo de fazer aí na pastoral, aí na catequese batismal. Tudo isso vai iluminando o nosso modo de iniciar pais e padrinhos no batismo. O que é a iniciação? A iniciação consiste num processo a ser percorrido com metas, exercícios e ritos. Considerada como parte da iniciação cristã, a catequese em preparação aos sacramentos, em nosso caso, ao primeiro sacramento, o batismo, não é supérflua introdução na fé, nem um verniz ou um cursinho de admissão à igreja. O processo da iniciação, então, não é um cursinho ou uma mera introdução na fé. Então, não basta ir lá, pegar os trechos do catecismo que fala do batismo, na casa da família e ler o que está no catecismo. Não. O processo da iniciação é um processo exigente, um itinerário prolongado de preparação e compreensão vital, de acolhimento dos grandes segredos da fé, os mistérios da fé, e de uma vida nova revelada em Cristo Jesus e celebrada na liturgia. Tudo isso é um itinerário exigente, mas que se traduz no nosso itinerário, na nossa catequese batismal. Os processos iniciáticos bem vividos possuem a capacidade de fazer assimilar vitalmente as grandes experiências cristãs. Nós já estamos nos aproximando do fim da nossa formação. Quantos elementos nós fomos colhendo neste momento formativo? Aqui aparece mais um elemento. Grandes experiências cristãs. A experiência de vocês como catequistas do batismo será muito importante no processo catequético com pais e padrinhos. Quem sabe será um elemento dos mais importantes, o testemunho de vocês, para que pais e padrinhos assimilem vitalmente a vida cristã. Eu já tive experiências tão bonitas da catequese batismal, onde foi implantada, e de catequistas que se dedicam a transmitir. Pessoas muito simples, muito limitadas, talvez intelectualmente, mas que têm uma experiência de fé muito bonita, que visitam com muito carinho aqueles pais e padrinhos, e depois, no domingo, no dia da celebração da comunidade, estão lá meia hora antes da celebração na porta, esperando os pais e padrinhos que convidaram para a celebração, e os acolhem, e os trazem para dentro da igreja, e os colocam num lugar especial, e vão dialogando, e vão visitando, e vão criando uma amizade. Veja que bonito. Então, mais um elemento importante. Transmitir uma experiência cristã. Uma experiência cristã. Como já dissemos, a necessidade de revalorizar hoje esse itinerário iniciático catecumenal. A ênfase do documento da Aparecida, ao falar da necessidade urgente de assumir o processo iniciático na evangelização, nos diz: ou nós educamos na fé, colocando as pessoas realmente em contato com Jesus Cristo, convidando-as para o seu seguimento, ou não cumpriremos nossa missão evangelizadora. Guarde, irmãos e irmãs, esta última palavra nossa. Ou nós educamos na fé, colocando as pessoas realmente em contato com Jesus Cristo, nosso ícone bíblico, o cego Bartimeu, vai ao encontro de Jesus, tua fé te salvou, iluminado pela fé, seguiu Jesus. Então, ou nós propomos a fé, ou nós não cumpriremos nossa missão evangelizadora. Se nós queremos cumprir nossa missão evangelizadora, vamos com coragem, com convicção, propormos a iniciação à vida cristã por meio da catequese batismal. E assim nós concluímos, então, esta dimensão formativa desta noite, em que nós quisemos compreender a catequese batismal
na dinâmica evangelizadora da igreja, Casa da Iniciação Cristã. Então, agora, o padre Wagner deve estar por aí. Vamos, talvez, dar alguns minutinhos, se há alguma questão que vocês gostariam de colocar no chat, que nós poderíamos responder agora, alguma palavra que nós poderíamos dar nesse nosso momento formativo, nós estamos aqui à disposição. Como eu disse ao início, serão 3 encontros formativos neste ano, este é o primeiro, no qual nós quisemos compreender a catequese batismal neste horizonte da ação evangelizadora, e lembro a pergunta do início, por que mudar a metodologia? Por que mudar a metodologia? Então, nós escolhemos aqui muitos elementos para propor a fé, para transmitir a fé, para iniciar na vida cristã, para abraçarmos uma nova metodologia de iniciação à vida cristã, de proposição da fé. Depois teremos um segundo encontro aí no seu decanato, em cada um dos 7 decanatos, e esse encontro será sobre a celebração batismal, a mistagogia da celebração batismal. E depois teremos um último encontro, um terceiro encontro em novembro, em que nós vamos aprofundar as metodologias de iniciação de pais e padrinhos, ou as metodologias da catequese batismal, os diferentes métodos de catequese batismal propostos pela nossa diocese, que eu disse são 3, a catequese personalizada, os grupos de família e os encontros comunitários. Mas isso nós faremos no mês de novembro. Então, nós damos uns 2, 3 minutinhos. Se houver uma pergunta, vocês podem apresentar aqui no chat e nós vamos respondê-las a respeito do tema desta noite. Padre Antônio, muito obrigado. Eu, antes de encerrar assim essa gravação, eu gostaria de deixar registrado essa palavra de gratidão a ti, porque esse ano disse sim, para além da pastoral litúrgica, que você já assessora em nossa diocese, nós criamos, né, estamos formatando essa nova pastoral, a pastoral do batismo, e temos a alegria de contar com a sua assessoria. Na nossa diocese, nós temos 37 entre pastorais, movimentos, serviços eclesiais, é bastante coisa. E uma das caçulinhas, a gente pode dizer assim, é a pastoral do batismo, junto com outras. Então, muitíssimo obrigado. Eu quero estender esta gratidão aos catequistas do batismo, catequese batismal, não vamos esquecer isso. E alguns eu acredito que foram se sentindo confirmados, né, ao longo da fala do Padre Antônio, no trabalho, na missão que estão realizando, alguns inquietos de repente, mas que bom quando uma formação nos inquieta, nos faz até superar, romper com alguns esquemas, quem sabe, do sempre foi assim, né? E é bom que nos desinstale. E aqueles que se sentiram confirmados, vamos em frente. É por aí o caminho, né? Eu gostaria de dizer ainda que não saiam porque nós vamos, como diz o povo, bater uma foto antes de sair, tá? Então vocês abram as câmeras, a Gislaine está aí nos bastidores também, e ela vai dar um jeito de ir registrando os rostos do povo, os grupos que estão reunidos. Só quem puder abra a câmera, e aí a gente consegue depois fazer uma publicação também, uma matéria aí para o site da Diocese, para as outras redes sociais, né? Quem ainda não segue as redes sociais da Diocese, por favor, todo dia tem notícia nova lá dos acontecimentos da Diocese, o Instagram, o Facebook, o site. Então, por favor, seja um seguidor. Gislaine, você vai trabalhando aí nos bastidores? Ou a gente precisa dar um sorriso? Não precisa? Como é que é? Você Sim, padre, eu só vou pedir para que não mandem nada no chat agora, para não tapar o rosto de ninguém, tá bom?
Então, nada no chat agora, que daí ela vai registrando aí. Eu posso continuar dando algum recado aqui, né? Pode, não vai Tá ser bem. ouvindo, talvez fique com a boca aberta, né? O link desta gravação, irmãos, nós vamos postar no YouTube, né? Amanhã vamos resgatar essa gravação, vamos fazer uma postagem no canal do YouTube da Diocese, e eu vou enviar para os párocos, lá no grupo do clero, pedindo que ele disponibilize para vocês, porque eu acho que ainda não tem um grupo da Pastoral do Batismo, né? Quem sabe no futuro tenha, mas os padres vão disponibilizar o link da gravação, mesmo porque alguns chegaram bastante tarde, e talvez perderam aquelas orientações iniciais e a formação. E mesmo quem participou desde o início, sei que o povo de Dois Vizinhos, 19 horas, Padre Antônio, estava dizendo, mas o link não está dando certo, o link não está dando certo. Eu disse, calma que é 19h30 que a gente vai iniciar. E foi possível registrar, assim, 150 pontos de conexão. Lá da paróquia Santo Antônio de Dois Vizinhos estão 44 pessoas reunidas e outros grandes grupos que a gente pode ver por aí, né? A agenda dos decanatos, eu só gostaria de fazer aqui uma retificação, porque até perguntaram no chat ali, e cadê o decanato de realeza? De fato, onde aparece naquela projeção do Padre Antônio, decanato de Santo Antônio, hoje é decanato de Barracão, aquela data é de realeza. Então, eu vou repetir as datas todas aqui, de cada decanato, e aí você pode tomar nota, por favor. Então, decanato de Palmas, 29 de abril, sempre às 19h30, nas terças-feiras. Todas as datas são terças-feiras. Palmas, 29 de abril, decanato de São João, 6 de maio, e aí o decano vai organizar em que local, né? Com tudo isso, com os padres, vai chegar até vocês. Então, São João, 6 de maio, sempre às 19h30. Decanato de Pato Branco, 24 de junho. Decanato de Francisco Beltrão, 29 de julho. Decanato de Barracão, 12 de agosto. Decanato de Realeza, 9 de setembro. Decanato de Dois Vizinhos, 14 de outubro. Anotadinho? E aí, a formação online, novamente com todos, né? Se aqui pelo Meet ou pelo YouTube, uma transmissão ao vivo, no dia 18 de novembro. Então, deixem essas datas bem presentes aí na agenda de vocês, pendura lá na geladeira um recadinho para não esquecer. Bom, eu acho, Padre Antônio, que de repente nós poderíamos ir concluindo por aqui. Deixa eu só dar uma espiadinha no chat, se encontro alguma coisa rapidinho aqui. Gostaria de saber a data para o decanato de realeza. Então, 9 de setembro, né? Ok. Provavelmente tem alguma outra questão por aqui, mas talvez a gente pode reservar para os momentos no decanato, né? Para facilitar também essa proximidade e o esclarecimento das dúvidas. Uma palavra final, Padre Antônio, antes da gente concluir, por gentileza. Eu quero ressaltar aqui a Carol, lá da Catedral de Palmas, Carol Oliveira, e também a Erineia estão mandando mensagens, e lá fizemos um bonito itinerário com a catequese batismal. Lá nós saímos do curso de batismo e fomos à catequese personalizada, assumindo o desafio da catedral de preparar, eu acho, mais de 100 crianças por ano para o batismo, preparando pais e padrinhos. Mas eu queria trazer o testemunho dado, a Irineia mandou uma mensagem, mas também aqui a Carol, porque às vezes alguma paróquia que não tem a catequese ainda está no curso de batismo, esse testemunho pode ajudar, pode despertar para um itinerário, para um passo de conversão pastoral. Diz a Carol: chegamos na pastoral graças ao convite do nosso querido Padre Antônio. É uma grande alegria fazer parte desta comunidade que ocupa um lugar tão importante na vida cristã. Em cada família que acompanhamos, ouvimos testemunhos emocionantes e relatos sobre como a nova modalidade das formações para o batismo passa a fazer sentido. Com esta abordagem, as palavras deixam de ser jogadas ao vento
nos aproximamos de cada família de maneira individualizada e personalizada. Compartilhamos, aprendemos e criamos vínculos profundos com nossa comunidade, tornando essa experiência verdadeiramente significativa e linda. Obrigado, Carol, pelo testemunho, e nós concluímos. Eu quero concluir com esse testemunho tão bonito da Carol, porque é um reflexo, não só do testemunho dela, mas de tantos e tantas em nossa diocese que já aderiram e assumiram o desafio. Porque, veja, a Catedral de Palmas não era pouquinhos batismos a serem preparados, não são. São mais, como eu disse, mais de 100 por ano. E assumiram esse desafio. E veja que testemunho tão bonito, que esse testemunho inspire também tantas outras comunidades. Obrigado, Padre Wagner, pelo convite, e que bom, obrigado ao sim de cada um de vocês, para estarmos nesta primeira noite de formação desta pastoral, que é batismo de crianças e que está embrionária ainda, né? Que ainda está tão pequenininha. Muito bem, obrigado, Padre Antônio, obrigado a todos. Que antes de dormir hoje a gente possa louvar a Deus pelo nosso batismo. Eu tenho aqui nas minhas mãos a lembrancinha do meu batismo, dia 14 de dezembro de 84, graças aos cuidados da dona Inês, é possível ter a lembrancinha ainda hoje que me acompanha. Mas que cada um pudesse, antes de dormir hoje, agradecer, louvar a Deus pelo dom do batismo. Como dizia o Dom Edgar lá no início, pelas pessoas que favoreceram, que pudéssemos celebrar este sacramento e ser iniciados na vida cristã. Obrigado, irmãos e irmãs, o Padre Antônio nos concede a bênção, e a todos depois um bom descanso, logo, logo o link da gravação para a gente assistir de novo, tomar nota, vai chegar através dos padres até vocês. Padre Antônio, por favor, nos conceda a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que hoje deu seu sim ao projeto de Deus, projeta nossa salvação. Que desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.